Na era de ouro do Cartoon Network, a gente tinha diversos programas e quadros como Cartoon Network Anything e Toontubers, que inclusive tem vídeos sobre no canal. Esses programas sempre foram um grande diferencial do Cartoon de outros canais, por mais que esses canais tivessem coisas como noite de filmes, que nem o Cine Cartoon ou qualquer outra coisa parecida, nenhum deles tinha toda a genialidade que os programas do Cartoon tinha, que juntamente com a grade incrível de desenhos que marcaram uma geração inteira, a nossa no caso, tornava o Cartoon Network único. Mas entre tantos programas, tem um que eu me lembro mais, um que me marcou mais que todos, e pra mim é e sempre será o melhor programa do Cartoon Network. Outra Semana no Cartoon foi criado em 2015, há 10 anos atrás, sim, 2015 foi há 10 anos atrás, pelo uruguaio Agustín Fernando Trench, sei lá como é que fala o nome dele, me perdoem. No início era só um programa para resumir o que aconteceu na semana que passou no Cartoon, como o próprio nome diz, mas com algumas diferenças e uns quadros no programa pra ser engraçadinho. E no início a gente tinha quadros assim mesmo, mais simples e menos viajados, como fusão de personagens e a melhor parte, a interação dos personagens, que era como se fosse um crossover de todos aqueles desenhos do Cartoon, além do narrador ser muito carismático, que também é o criador de toda essa parada. Ao longo do tempo, esse programa se tornou algo muito maior, principalmente por causa do YouTube. No auge desse programa, grande parte das interações com o público era feita através de comentários, como o de personagem secundário favorito, que o vencedor era sempre escolhido pelo pessoal que comentava nos vídeos. Eles caçavam referências nos desenhos e faziam com que coisas simples que passavam nas animações se tornassem marcantes, como por exemplo a música Não Vou Mais Pegar Vilões do Mutano, que embora seja uma das melhores músicas dos Jovens Titãs, o narrador colocou essa música pra tocar em um episódio e fez basicamente um remix dela, o que me fez nunca mais ouvir essa música de outra forma. Meu Deus, música muito boa. Ou até mesmo um amiguinho de Clarencio, que se tornou um dos personagens muito icônico ao longo dos episódios, que no fim era só um boneco no desenho do Clarencio, mas em outra semana do Cartoon se tornou algo muito maior, um personagem muito engraçado. Ou até mesmo, deixa eu pensar, sim, o quadro analisando coisas era muito legal, porque nos desenhos realmente tem muitos detalhes que passavam despercebidos, ou percebidos, só que ninguém comentava. E o Outra Semana do Cartoon sempre arranjava um jeito de encaixar essas referências nos episódios, além do o que aprendemos essa semana, que mostrava não apenas as lições que os episódios que passavam na semana ensinavam pra gente, mas também diversas coisas aleatórias que não tinham a intenção de ser sério ou dar lição de moral, e sim simplesmente nos entreter e nos divertir pra caramba. Eles tinham tantas ideias inovadoras e cada vez mais quadros. Outra coisa que surgiu ainda depois foram os especiais de algum personagem ou desenho. Eu lembro até hoje que um que me marcou pra caramba foi o especial de Steven Universe. Porém, sem dúvidas, não tem como falar de Outra Semana do Cartoon sem falar no assunto que fez com que esse programa fosse tão marcante: a conspiração do número 41. No início, isso se limitava apenas o mistério da semana, que cá entre nós tinha uma música que dá melhor até hoje. O episódio sempre começava engraçado e divertido, mas do meio pro final ele começava a ter um tom mais sombrio, analisando coisas esquisitas e suspeitas nos desenhos, detalhes, até chegar no famoso mistério da semana, que era tipo o auge de tudo isso, era o mistério mais misterioso da semana. Mas em algum momento isso começou a se tornar uma grande conspiração bem mais complexa do que parece. Em algum episódio da segunda temporada, não me lembro qual, o 41, o número mais malvado de todos, começou a aparecer misteriosamente em diversos desenhos, o que o narrador sempre conectava com coisas sobrenaturais que aconteciam. O Gilben de Clarence era um dos personagens mais principais suspeitos, o principal suspeito, na verdade, de estar por trás de todos esses eventos estranhos. Existia conexão até mesmo com gatinhos, os bichinhos, sempre ficava com dó dos gatinhos, mas eles eram muito suspeitos nesse negócio, que começaram a aparecer com uma certa frequência nas análises da série. Além de todo esse pessoal, a gente tinha um informante, que era até então o cara que ajudava a conseguir as evidências, em que em algum momento a gente pensava que era o Gilben, se eu não me engano foi na terceira temporada, mas no fim isso também não era verdade, porque quando o Gumball, sei lá se foi o Gumball, se foi o Darwin, que acendeu a luz lá, e na verdade não era o Gilben, e é muito louco isso aí. Sem contar a seita dos personagens secundários, que era um negócio bem tenebroso pra falar a verdade, que até hoje é um mistério. Aquilo nos mantinha tão dentro desse mistério, dessa história, dessa lore que estava sendo montada só através de um programa simples. Eu lembro que eu já assisti os desenhos com outros olhos, procurando as evidências, onde eu achava o número 41 já era uma suspeita muito grande, até mesmo na vida real, cara. Eu olhava a placa do carro, nossa,
nossa, tem 41 aí, tem alguma coisa estranha. Por mais que no fundo a gente sabia que aquilo era só uma manipulação pra fazer com que o programa fosse mais interessante, era incrível como eles faziam parecer real, entretia todo mundo de verdade. Foram realmente tempos muito bons e Outra Semana no Cartoon fez muita parte da nossa infância. Toda essa originalidade e mistério tornava tudo muito único, com um universo próprio, dentro do Cartoon Network, com aqueles desenhos incríveis que tinha naquela época. Diferente de Tontubers, Outra Semana no Cartoon não acabou do nada. Infelizmente, depois que o YouTube proibiu comentários para vídeos em canais infantis, muitos dos quadros em que o público interagia acabou tendo que ser banido ou mudado, o que já tornava o programa um pouco diferente. É muito triste isso porque nos comentários tinha muita teoria, tinha muita coisa interessante, que embora eu não tenha acompanhado diretamente, nos respondendo comentários do Outra Semana no Cartoon, era muito bom ver eles realmente, todo mundo interagindo lá, lançando suas teorias, e que de certa forma fazia todo sentido. E eu aposto que muitas dessas coisas que as pessoas comentavam fizeram com que o narrador tivesse mais ideias também para continuar estendendo essa teoria gigantesca. O auge do programa foi justamente junto com o auge de vários desenhos que formaram a melhor era do Cartoon Network, mas que ao longo do tempo acabaram ou foram cancelados, como apenas Um Show e Hora de Aventura. No caso, nenhum desses dois foi cancelado, mas deu pra entender. Com a mudança na grade do canal, o programa também foi mudado ao longo do tempo, e eu não acho que ele perdeu sua essência, mas as mudanças tornaram ele um programa bem diferente de antes. No fim, Outra Semana do Cartoon teve um fim bem digno, na minha opinião. Após 6 temporadas com mais de 70 episódios, o Cartoon Network exibiu o episódio final. Eu assisti pelo próprio YouTube assim que lançou na notificação lá, e eu fiquei muito triste que acabou, mas também satisfeita que ele teve um fim que sempre mereceu, que já tava tendo muito pouco episódio, uma pouca frequência pra caramba, eu já tava ficando, nossa, o que aconteceu? Mas aí lançou o episódio final e juntou tudo de bom que teve ao longo dessa jornada, dando um fim nos principais quadros e também uma conclusão para a conspiração, que acabou sendo uma grande incógnita no fim das contas. Eu achei isso muito engraçado. Todos os episódios ainda estão disponíveis aqui no YouTube, juntamente com todas as memórias dessa época maravilhosa. Outra Semana no Cartoon, sem dúvidas, foi um ótimo programa que teve o seu fim merecido. Desculpem pela demora para fazer esse vídeo, eu ando bem ocupada com as coisas da escola e tudo mais, mas pelo menos eu tô conseguindo trazer até agora, manter uma certa frequência, eu espero que continue assim. E bom, esse foi o vídeo. Eu sinceramente queria que ele fosse um pouco mais longo, mas eu acho que vou trazer um depois especificamente para falar da conspiração do número 41. Acho que ia ser bem legal. E é isso aí, se você gostou, deixa o like, se inscreve aí para me dar uma força, e é isso, até mais.